Tem o cronômetro. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Olá, boa tarde. Nós hoje vamos apresentar o nosso trabalho de metodologia científica que tem por tema Universidade, Ciência e Formação Acadêmica, feito pelos alunos Flávio Noleto e Nara Reis. Portanto, a educação superior como formação científica, profissional e política. Quando a gente fala sobre a formação científica, profissional e política, nós nos referimos que implica não só numa mudança ali de aprendizagem entre professores e alunos, mas sim um processo que vai conduzir ao ensino de aprendizagem, ou seja, sair das quatro paredes, né, da sala de aula e passar a exercer esse papel fora da sala de aula. Ou seja, o aluno ele tem um contato direto com a extensão universitária, que é você expandir o seu conhecimento para a sociedade. O ensino superior ele possui 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo é o da formação de profissionais, ou seja, diferente ali do ensino médio, e você tem uma lista acadêmica para se cumprir, disciplinas e etc. Quando você chega no ensino superior, você passa a ter uma formação profissional, seja engenheiro, nutricionista, médico, entre outras áreas. Então, as suas habilidades e competências, elas passam a ser vistas fora da sala de aula, ou seja, você aprende dentro de 4 paredes e expande o seu conhecimento para a sociedade. Então, o segundo objetivo é da formação de cientista, mediante a disponibilização de métodos de conteúdo de conhecimento das diversas especialidades do conhecimento. O que significa isso? Que você não é mais só um aluno, você passa a ser um cientista, um pesquisador. E o terceiro objetivo é aquele referente à formação do cidadão, pelo estímulo de uma tomada de consciência por parte do estudante do sentido da sua existência histórica, social e pessoal. O que significa isso? Nesse terceiro ponto, a gente vai entender que é o lado humano do ser humano, né? Ou seja, você, além de cidadão, além de estudante, você passa a ter uma consciência diferente, né? Ali olhando o histórico da população, a questão social, a questão pessoal e como que você vai colocar o seu conhecimento ali em prática com aquela população. Ensinar e prestar serviços à comunidade são tarefas da educação universitária, mas elas se realizam tendo sua fonte alimentadora na criação do conhecimento. Este compromisso da educação em geral e da universidade em particular, com a construção de uma sociedade na qual a vida individual seja marcada pelos indicadores da cidadania e a vida coletiva pelos indicadores da democracia. Tem sua gênese e seu fundamento na exigência ético-político da solidariedade que deve existir entre os homens. É a própria dignidade humana que exige se garanta a todos eles o compartilhar dos bens naturais, dos bens sociais e dos bens culturais. Nessa questão aqui, a gente percebe que o ser humano, né, o ser humano por si só, ele tem uma natureza, né, egoísta, muitas das vezes, ali é um ser humano oprimido pelas relações sociais, entre outros. A partir do momento que ele passa a ter um compromisso com a educação, com a universidade, né, com a construção de uma sociedade, ele passa a ter um lado mais sociável, um lado mais humano, um lado de sentir a dor do outro, de se expressar. Então, é por isso que o aluno ele precisa sair de dentro da universidade, ir para a pesquisa, ir para a ciência e, ao mesmo tempo, ele precisa conhecer, né, as questões naturais, sociais e as questões culturais também. Isso é um compromisso dentro da universidade, então por isso que ela tem a questão do ensino, a pesquisa e a extensão. Então essas atividades que devem ser efetivamente articuladas entre si, cada um assumindo uma perspectiva de prioridade nas diversas circunstâncias históricas e sociais em que os desafios humanos são postos. No entanto, no âmbito universitário, dada a natureza específica de seu processo, é natural da universidade ter essa participação com a sociedade. A educação superior ela precisa ter na pesquisa o ponto básico de apoio e de sustentação de suas outras tarefas, né? Ensino e extensão. Então, de modo geral, a educação ela pode ser conceituada como um processo mediante o qual o conhecimento se produz, ele se reproduz, ele se conserva, ele se sistematiza, ele se organiza. Por quê?
porque a partir do momento que você aprende, você externa aquilo dali diante da população. E nessa última frase aqui, que está em negrito, a universidade, ensino, pesquisa e extensão efetivamente se articulam, mas a partir da pesquisa, ou seja, só se aprende, só se ensina pesquisando, só se presta serviços à comunidade, se tais serviços nascerem e se nutrirem dentro da pesquisa. Ou seja, eu só vou saber fazer como aluno, como universitário, a partir do momento que eu externalizo aquilo. Se eu sou nutricionista, se eu estou aprendendo, é claro que eu preciso colocar em prática isso na extensão, nas comunidades, nos contextos históricos, sociais. Se eu sou um psicólogo, é claro que eu preciso externalizar o que eu aprendi através da extensão. Então, isso faz parte da pesquisa, isso faz parte da universidade. Flávio? Produzir o conhecimento. Produzir o conhecimento é exatamente aprofundar o que a Nara acabou de falar nessa última frase dela. É pesar, né? São através das pesquisas que tanto o professor que está dando aula, quanto o aluno que passivamente absorve a aula, eles vão se tornar pessoas mais esforçadas, mais inteligentes. O professor, para ensinar, ele tem que pesquisar cada vez mais, para ele estar 100% interagindo com o conteúdo que ele vai ensinar. E o aluno não absorver somente as orientações do professor. Então, ele vai ter que procurar pesquisar também mais sobre o assunto para poder aprender e adquirir mais conhecimentos ainda com relação ao que ele está aprendendo. Pode passar. Ensinar e aprender é o mesmo que conhecer. Conhecer é o mesmo que construir o objeto. Construir o objeto é o mesmo que pesquisar. Pesquisar é o mesmo que abordar o objeto em suas fontes primárias. Então, complementando o que eu acabei de falar. Né? Para ensinar, você tem que aprender. E você aprende mais como? Pesquisando. Então, quanto mais metodologia utilizar, quanto mais fontes procurar, mais aprendizado você vai conseguir absorver e mais você vai conseguir ensinar. Entendeu? E para o aluno, a mesma forma. Quanto mais ele pesquisar aquilo que o professor está ensinando, pesquisar em outras fontes, mais ele será capaz, ter capacidade de se tornar um profissional de excelência e, consequentemente, poder ser um profissional que atenda a população com grande excelência. Então, sendo conhecimento imprescindível para o crescimento do aluno, entendeu? A gente pode falar que assim, as universidades hoje, elas ainda utilizam muito essa questão do professor dando aula e do aluno absorvendo passivamente. Infelizmente, faculdades, formato de estudo de ensino, que é o PBL, que é essa fonte de pesquisa que tanto a gente procura, entendeu? O professor, ele dá um caso para o aluno vai ou em grupo com os colegas ou individual tentar resolver aquele caso, né? Ele vai utilizar o professor apenas para tirar dúvidas. Então, não tem mais essa questão de estar 100%, só o professor dando aula e só o aluno absorvendo ali passivamente. Então, isso vai fazer com que o aluno tenha mais conhecimento, porque ele vai pesquisar, vai tentar desenvolver aquele caso, com muitas pesquisas, e vai, com certeza, se tornar um profissional melhor quando ele sair para o mercado de trabalho. Então, a gente espera que isso se torne também em outros cursos e em todas as faculdades. Pode passar o slide. Isso torna, né, quando ele diz aí pesquisa, ensino e extensão da universidade, basicamente isso, tornar o que eu acabei de falar, essas faculdades, essa universidade, fontes de pesquisa, para que o aluno tenha mais conhecimento, né, para ele consiga pesquisar mais, ele consiga ter acesso da própria universidade, pós-faculdade, a fontes de pesquisa, ele não se limite apenas a essa questão de ouvir professor, entendeu? Pode passar.
essa improbabilidade da universidade só se dedicar ao ensino é basicamente complemento do que eu acabei de falar, que hoje 80% ainda das universidades é assim, elas são apenas do formato que chamamos de tradicional, né? O professor dá aula, o aluno ouve passivamente. E aí, capacitados de ficar a população na sua profissão. Então, assim, o que a gente fica de lição é que as universidades, que as faculdades invistam mesmo nesse formato de pesquisa, que eles tragam para o campus o acesso ao aluno a pesquisas, a ter mais aquela objetividade, para poder ter um canal de excelência para atender a população. Tá bom? Esse foi o nosso trabalho. O próximo slide está aí as nossas referências bibliográficas, né? E muito obrigado.